Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos fazer a correção da atividade que foi encaminhada na aula de ontem, tá? As questões que foram passadas para vocês fazerem, né? Espero que todos tenham conseguido fazer, que tenham lido com bastante atenção as sentenças matemáticas, os problemas, tenham compreendido, entendido e utilizado a operação correta. Aos que acertaram, parabéns mais uma vez, vocês estão no caminho certo. E aos que erraram, não se preocupem, tá? A gente vai conseguir, né? Tentando até dar certo. Vamos começar a nossa correção do nosso exercício. Bom, o primeiro problema diz o seguinte: uma torneira está estragada e, mesmo quando fechada, pinga. Durante meia hora, a torneira perde 2 litros de água. Quantos litros de água a torneira perde em um dia? Então, olha só, pessoal. Isso aqui é um problema que pode acontecer na casa de qualquer pessoa, tá? A gente tem uma torneira e a torneira está com vazamento, está pingando. E foi observado pelo dono da casa que em meia hora, ó, aqui, ó, meia hora, a torneira perde 2 litros de água, tá certo? Em meia hora. Todo mundo sabe que meia hora equivale a 30 minutos, né? A metade de uma hora. Então, a gente vai ter aqui, ó, para cada 30 minutos, o equivalente a 2 litros de água. Ok? Em 30 minutos nós perdemos 2 litros de água. Assim, nós já sabemos que se 30 minutos são desperdiçados 2 litros de água, nós já sabemos que em uma hora vai ser desperdiçado quantos litros de água? O dobro, né? Porque em meia hora é 2 litros, na outra meia hora é mais 2 litros. Então em uma hora nós vamos perder 4 litros de água. E aí, pessoal, o problema é isso, né? E o que é que está se perguntando? Está aqui a pergunta, ó, que eu tanto falei para vocês, que é importante descobrir a pergunta. Quantos litros de água a torneira perde em um dia? Então nós queremos descobrir exatamente isso. Quantos litros de água, tá, é perdido em um dia? Em um dia, ok? Lembrando que um dia, nós sabemos que tem quantas horas? Um dia tem 24 horas, né? Então a relação é essa, tá? Ó. A relação agora é essa, ó. Em uma hora se perde 4 litros de água. Nós já vimos aí acima. E em 24 horas, quantos litros de água se perde? Pronto, vamos descobrir isso, tá bom? Então, respondendo a pergunta, ó, é só fazer o que, pessoal? Somar 4 litros, quantas vezes? 24 vezes. Nós não podemos fazer isso? Somar o 4 litros, 4 mais 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 4, quantas vezes? 24 vezes. Por quê? Porque são 4 litros de água perdidos em cada hora. E o dia tem quantas horas? 24 horas. Mas nós podemos simplificar, em vez de somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, né? 24 vezes, nós podemos fazer o seguinte: multiplicar 4 vezes quantas horas? 24 horas. Então, 4 litros vezes 24 horas, nós vamos obter o quê? 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 18, nós vamos obter 96 litros por hora. Olha só, pessoal. 96 litros por hora não, desculpa, por dia. 96 litros por dia. Isso é o resultado. Logo o resultado vai ser o quê? A letra D.
Resultado, letra D. Ok? Então, parabéns a quem acertou. E quem errou, não fica triste, tá? Vamos continuar tentando. Bom, pessoal, vamos agora à segunda questão, né? Que diz o seguinte. A lesma Fifi foi visitar uma amiga. Andou 3 metros no primeiro dia. Nos dias seguintes, andou 2 metros a mais do que no dia anterior. Assim, Fifi levou 4 dias para chegar. Descubra a distância em metros que Fifi percorreu para chegar à casa de sua amiga. Olha só, nós temos agora um problema de deslocamento, né? A Fifi saiu da sua casa, foi até a casa da sua amiga e levou nessa viagem para sair de sua casa, chegar à casa da sua amiga, 4 dias de viagem, certo? Ela percorreu esse percurso, ela fez esse percurso em 4 dias de viagem, sendo que no primeiro dia ela andou 3 metros. No primeiro dia ela andou 3 metros. E nos dias seguintes, ela sempre andou 2 metros a mais do que o dia anterior. Então veja que a Fifi, ela acelerou a sua viagem. Ela andou um percurso no primeiro dia, no segundo dia já foi 2 metros a mais do que no primeiro, no terceiro dia já foi 2 metros a mais do que no segundo, e no quarto dia já foi 2 metros a mais do que no terceiro. Ela sempre andou mais no dia seguinte do que no dia anterior, certo? E quanto metros a mais? 2 metros. Então o que se pede aqui no problema é para a gente descobrir a distância em metros que Fifi percorreu da sua casa à casa da sua amiga. Então vamos lá, pessoal. Analisando o caso, ó. No primeiro dia, a Fifi percorreu quantos metros? No primeiro dia está aqui, ó. Ela percorreu 3 metros, certo? Então 3 metros para o primeiro dia no percurso da Fifi. No segundo dia, a Fifi percorreu, ó, a partir do segundo dia, ó, nos dias seguintes, né? O dia seguinte ao primeiro, ao segundo. Então, no dia seguinte, a partir do segundo dia, ela percorreu 2 metros a mais do que o anterior. Então, no dia anterior, quem foi o dia anterior ao segundo? O primeiro. E ela percorreu quantos metros no primeiro? 3. E no segundo, ela percorreu o quê? 2 metros a mais do que no primeiro. Ou seja, ela percorreu 3 metros no primeiro, mais 2 metros a mais. Logo, a Fifi percorreu no segundo dia 5 metros. No terceiro dia, a Fifi percorreu a distância do dia anterior, mais 2 metros, como diz aqui, ó. Nos dias seguintes andou 2 metros a mais do que no dia anterior. Então, o dia anterior ao terceiro é qual? O segundo. E no segundo dia ela percorreu quantos metros? 5 metros. Logo, ela percorreu 5 mais 2, né? Os 2 metros a mais que está dito aí no problema. Então, no terceiro dia ela percorreu 5 mais 2, 7 metros. E no quarto dia, ela andou muito mais, né, do que nos outros, porque ela percorreu a distância do dia anterior, que é o terceiro, 7 metros, mais 2 metros. Logo, mais 2 metros. Logo a Fifi percorreu quantos metros? No quarto dia, 7 do dia anterior, mais 2 a mais, né? Ela percorreu 9 metros. Então, gente, veja que o problema diz isso, ó, que ela percorreu 3 metros no primeiro dia e nos dias seguintes andou 2 metros a mais do que no anterior. Primeiro dia 3, no segundo os 3 mais 2, 5. No terceiro os 5 mais 2, 7. No quarto os 7 mais 2, 9. Então quantos metros a Fifi percorreu? Agora é só pegar o valor de cada dia, ó. 3 do primeiro dia, mais 5 do segundo dia, mais 7 do terceiro dia, mais 9 do quarto dia. Somando tudo isso, nós vamos ficar com 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. Então, a nossa Fifi, a nossa lesminha, ela percorreu, no total, 24 metros. Alternativa correta, letra C, 24 metros, ok? Parabéns para quem acertou e quem errou, não se preocupa. Continua tentando que dá certo.
Bom, chegamos ao terceiro problema, tá? Simples também é um problema do nosso dia a dia, né? Um problema de medidas que pode acontecer com qualquer um da gente. Então, olha só o que é que diz o problema. Qual é a altura de Lia? Nós queremos descobrir a altura dessa menina, né? Veja que existe um homem aqui que mede, ó, a medida do homem, ó, do seu pé, ó, da altura do chão até a sua cabeça. A altura dele equivale a 1,58 m. E a altura da Lia é essa aqui, ó. Nós não temos essa medida, certo? Mas nós sabemos que da cabeça da Lia à cabeça desse homem, ó, a medida é 49 metros. 0,49 metros, ou seja, 49 centímetros. Então nós podemos concluir que este homem aqui é 49 centímetros mais alto do que a Lia. Então, se nós sabemos a altura dele, 1,58 m, e sabemos que ele é 49 centímetros mais alto do que Lia, é só a gente tirar essa diferença que nós vamos encontrar o valor da menina, tá? Então, o homem mede quanto? O homem mede 1,58 metros, 1,58 m. E a Lia? A Lia mede quanto? Não sabemos, tá? A Lia mede X, não sabemos, é incógnita. Mas nós podemos dizer que a diferença da altura da Lia para o homem é de 0,49 metros, ou seja, 49 centímetros. Então, se nós subtrairmos isso aqui, pessoal, se nós subtrairmos isso aqui, 1,58 menos 0,49, ou seja, 1,58 m menos 0,49, 49 centímetros, nós vamos encontrar a altura da Lia, certo? Então, se nós temos 58 centímetros e diminuímos 49 centímetros, 58 tirando 49, vai dar quanto? Vai dar 9, né? Vai dar 9, ou seja, 0,09. Então, 58 centímetros. 58 centímetros menos 49 centímetros dá 9 centímetros de diferença. E 1 metro menos 0 metro vai dar quanto? Vai dar 1 metro. Então, pessoal, a altura da Lia é nada mais, nada menos que 1 metro e 0,9 centímetros, ou seja, 1,09 metros. Então a resposta certa é a resposta A, né? Alternativa A, 1,09 metros é a altura da Lia, quase 1,10 m, tá bom? Quem acertou, parabéns. Quem errou, vamos continuar tentando. E busca descobrir aí o teu erro. Onde foi que você errou? O nosso quarto exercício diz o seguinte, ó. Observe o anúncio. Quanto pagarei pela compra do conjunto de malas? Vamos aumentar aqui um pouquinho, que é para a gente visualizar melhor, certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, ó, a divulgação, né, de uma propaganda de um conjunto de malas, que diz o seguinte, ó: malas Boa Viagem, pequena, R$110,30, média, R$155,90, grande, R$185,05. O que é que o problema está pedindo, pessoal? Quanto pagarei pela compra do conjunto de malas? É um conjunto de malas que é formado por uma pequena, uma média e uma grande. E aqui nós temos o preço delas. Então veja que o problema traz uma pergunta, não no problema, mas na sua ilustração, ó, na sua figura, na sua imagem, ela dá as informações necessárias para responder essa pergunta. E aí vamos responder a pergunta então, né? Quanto pagarei por ele conjunto de malas? Bom, a mala pequena custa quanto? 110,30, tá? Mais a mala média custa quanto? 155,90.
mais. E a mala grande custa quanto? Aqui, ó, 185 e 5 centavos. 185 e 5 centavos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar. Né? Por que nós vamos somar, professor? Porque eu tenho aqui 3 malas e quero saber quanto é que custa a compra dessas 3 malas. Eu quero saber quanto é que custa a compra dessas 3 malas, tá? E aí vamos somar, né? Descobrir aqui o valor da soma, tá bom? Então, somando. Primeiro aqui, ó. 0 mais 5. 0 mais 0 mais 5. Vai dar quanto? 5. 3 mais 9 mais 0 dá quanto? 3 mais 9, 12 mais 0, 12. Fica o 2 e vai o 1. Desce a vírgula, né? Subiu o 1 para cá. 1 mais 0, 1. Mais 5, 6. Mais 5, 11. Então, deu 11. Então, fica o 1 e vai o 1 aqui para cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 mais 8, 15. 7 mais 8, 15. 15. Subiu 1 de novo. Deu 15, né? Ficou 5, subiu 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, pessoal, o nosso conjunto de malas equivale a quanto? A R$ 451,25. R$ 451,25. Logo, a resposta certa é a letra C. R$ 451,25. Ok? Parabéns para quem acertou. Quem errou, analisa o teu erro, tá? E refaz a atividade.